Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Ossa e no vídeo de hoje eu vou te contar uma teoria de Miraculous. E ela diz nada mais nada menos de que Adrian Agreste, na verdade, seria um sentimonstro criado pelo Miraculous do Pavão. Será que essa teoria realmente faz sentido? Será mesmo que o Cat Noir seria um sentimonstro? Desisto de tudo, até de você. Bom, meu caro amigo, já prepara a pipoquinha e vem comigo descobrir essa teoria. Sentimonstros, como a gente sabe, como o próprio nome já diz, são monstros criados a partir de sentimentos. Isso especificamente, como eu tinha dito antes, usando o Miraculous do Pavão. E durante vários episódios da série, como a gente sabe, a gente já viu que inúmeros sentimonstros já foram criados. E aí já vem um primeiro furo pra essa teoria. Se vários sentimonstros já foram criados, como que o Adrian poderia ser um sentimonstro? A regra não é que um sentimonstro pode ser criado por vez? E bom, a princípio não. Porque aliás, esse tema já foi respondido na própria série, lá no episódio Faminto, onde, como a gente sabe, o Mestre Fu criou aquele sentimonstro isso há muito tempo atrás, quando ele estava aprendendo a ser um guardião. E como a gente também sabe, a Mayura já tinha criado vários sentimonstros antes disso. Eu sinto a vontade dele, Rockmoth. Ou seja, enquanto a Mayura estava criando vários sentimonstros, o Faminto já existia. Então isso significa que a gente teria mais de um sentimonstro existindo. E por isso que, além das inúmeras provas que eu vou te contar no vídeo de hoje, só essa daí já nos dá uma possibilidade de que o Adrian seria sim um sentimonstro. E essa possibilidade fica ainda mais forte quando a gente descobre que sentimonstros podem ser criados em formas humanas, que foi o caso do Senti Alec, do Senti Nino e da Senti Ladybug. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ela foi o sentimonstro mais poderoso que já existiu, porque ela teve a capacidade de ter suas próprias emoções e ainda se voltar contra a Mayura, que foi a sua criadora. Eu vou ajudar, obrigada, Ladybug. E assim, com base em tudo isso que eu te disse até agora, existe sim a possibilidade de que o Adrian seria um sentimonstro. Então bora descobrir isso no vídeo de hoje? Deixa o seu like aí embaixo e vem comigo. Algo muito interessante pra gente já começar comentando sobre essa teoria é que aquele quadro da Emily, que é muito famoso desde a primeira temporada, onde foi ali basicamente o primeiro contato que a gente teve com ela durante toda a série, ele foi inspirado num quadro que existe na vida real chamado a Dama Dourada. E a título de curiosidade, essa mesma Dama Dourada seria uma mulher infértil, algo que obviamente é muita coincidência. De tantos quadros que existem na vida real, foram escolher justo aquele de uma mulher infértil que não pode ter um bebê. Será que isso por acaso significaria que a Emily não poderia ter um bebê? Por isso que ela usou o Miraculous do Pavão pra criar o Adrian? Eu acho que é uma possibilidade muito forte. É a coisa mais esquisita que você já E disse. de acordo com a teoria, a Emily, talvez o Gabriel também, a gente não sabe se ela foi sozinha ou não, mas o que importa é que ela foi até o Tibete. E foi lá basicamente que ela encontrou o Miraculous do Pavão, da borboleta e o livro de feitiços do Mestre Fu. A teoria não deixa muito clara sobre o porquê dela tá fazendo essa viagem, mas eu particularmente acredito que ela tava tentando encontrar alguma cura pra sua fertilidade. E como a medicina não conseguiu ajudar, aí ela já tava procurando meios mágicos pra resolver o seu problema. E aí, por causa disso, quando ela aprendeu sobre os poderes do Miraculous do Pavão, ela acaba criando o Adrian. Oi, gente, eu sou o Adrian. Mas obviamente ela não criou o Adrian daquela forma que a gente conhece. Ela teria criado ele como se fosse realmente um bebê, como se realmente fosse uma criança humana. E algo que poderia comprovar essa teoria é porque lá no episódio Realizador de Sonhos é mostrado que o Adrian, quando ele era bebê, ele já sentia vontade de obedecer os seus pais. Algo que já é muito estranho de uma pessoa normal desejar. Agora uma criança, que ainda por cima é um bebê, lembrando que nenhum de nós tem a memória de quando a gente era bebê, como é que o Adrian se lembrava disso? A única possibilidade é que ele é um sentimonstro. E por isso que ele se lembra de tudo desde quando ele era um recém-nascido. Um recém-nascido, entre aspas, né? Um recém-criado, a gente pode dizer assim. E daí, de acordo com essa mesma teoria, seria exatamente esse o motivo do Adrian ser basicamente um menino perfeito. Ele aprende as coisas com muita facilidade. A gente vê, por exemplo, que ele sabe tocar piano super bem, e até mesmo falar chinês, se eu não me engano, acho que é essa a língua que ele fala. Tudo porque ele foi criado com essa intenção, de ser o garoto perfeito, um humano perfeito. E por causa dessa mesma razão que ele ficava trancado em casa. Talvez porque a Emily e o Gabriel, eles tinham medo do Adrian de alguma forma descobrir a verdade. Vai que talvez ele sangue azul. Aí ele obviamente descobriria que ele não é uma pessoa normal. E por isso que ele sempre estudou em casa e só teve a Chloe como a sua melhor amiga. Uma sua única amiga, na verdade. Isso é ridículo! Mas como a gente sabe, para um sentimonstro ser criado, a peninha ali daquele leque do Miraculous do Pavão, ela tem que entrar em algum objeto para o sentimonstro aí sim ser criado. E obviamente com o Adrian não seria diferente. Então qual que seria esse objeto amoquetizado?
Tá certo isso? Amoquizizado. Bom, mas enfim, de acordo com essa teoria, essa peninha aí teria entrado nas alianças de casamento do Gabriel e da Emily. E sim, essa pena foi meio que dividida para que tanto o Gabriel e a Emily não tivessem 100% do controle do Adrian. E que daí pra isso ele crescesse como uma criança normal. E isso, como a gente sabe, é muito possível, porque lá no episódio Sanguessuga, Ladybug ela teve que capturar milhões e milhões de penas, porque basicamente o prefeito lá da cidade, ele se multiplicou em várias réplicas pequenas dele. E daí a Ladybug teve que ir em cada pessoinha, pegar a pena do pavão e salvar a cidade. Haja paciência pra isso. Capturar um só não resolve o problema. Continuando aqui com a teoria, basicamente conforme o Adrian foi crescendo como uma criança normal, a energia da Emily foi sendo sugada. Isso acabou gerando tonturas, desmaios, como a gente vê, por exemplo, a própria Natalie, quando ela sofre depois de usar o Miraculous do pavão que estava danificado. Isso é pra explicar isso daqui que eu não tinha falado antes, mas a Emily, quando ela criou o Adrian, ela basicamente estava criando uma vida ali. E por causa disso, ela usou muita força do Miraculous do pavão. E assim ele acabou sendo danificado, como a gente sabe. E como daí depois ela continuou usando ele, aí ela começou a ter essas tonturas de desmaio. Assim como a Natalie, como a gente sabe. Ela começou a usar o Miraculous danificado e por isso ela ficou mal nessa quarta temporada. Mas a Emily e o Gabriel, já sabendo que isso não era um problema médico, e sim por causa dela não ter usado corretamente o Miraculous, aí eles acabam indo para o Tibete novamente para ver se existia algum tipo de cura. Como a gente vê nesse desenho do Adrian, eles fazem essa viagem em família, mas de acordo com essa teoria teria uma segunda intenção aí, para, como eu disse, procurar alguma cura para essa doença da Emily, que na verdade não era bem uma doença, só que infelizmente isso era irreversível, e isso acabou gerando na morte da própria Emily, que atualmente tá lá no porão da mansão Agreste. E agora o Gabriel ele quer pegar o Miraculous da Ladybug e do Cat Noir, conseguir o poder absoluto e fazer o desejo para que a Emily voltasse à vida. Eu tô ficando confuso. Mas essa teoria realmente começou a ser pensada, porque em alguns momentos da série, logo depois da gente descobrir mais a fundo sobre o que se tratava o Miraculous do pavão e qual que era o poder dele, foi especificamente porque quando o Adrian desobedecia alguma ordem do Gabriel, ele só mexia na aliança e o Adrian automaticamente começava a obedecer. Porque de acordo com essa teoria, como eu tinha dito, o Gabriel tava nada mais nada menos do que usando o objeto onde a pena basicamente criou o Adrian. Tá, por causa disso ele consegue controlar o próprio filho. E assim, você pode até estar pensando que isso foi apenas uma vez que aconteceu, e que não é prova o suficiente pra essa teoria. Mas assim, meu amigo, não foi só uma vez que aconteceu. Não foram nem 2, nem 3, nem 4, porque na verdade foram muitas vezes. A gente só não sabia que o Adrian é um Sentimonster que estava sendo controlado pelo próprio pai. Sim, pai. Mas pra variar, essa teoria tem alguns furos. E alguns furos que eu vou tentar explicar, eu só não sei se vai fazer sentido ou não. Mas vamos lá. Se o Gabriel queria tanto recuperar a Emily, por que ele simplesmente não destruiu o Adrian? E bom, eu acho que já começa que a Emily, ela nunca iria perdoar o Gabriel. Isso supondo se ela acordasse se o Gabriel fizesse isso. Porque não foi nada confirmado que isso seria desfeito. E ainda, só pra deixar isso aqui claro, eu vejo algumas pessoas falando como se o Adrian fosse um objeto qualquer. E não, o Gabriel vê o Adrian como um filho. Ele desfazendo o Adrian pra trazer a esposa dele de volta à vida, ele estaria basicamente matando o filho. Porque por mais que ele seja um personagem muito frio, como a gente consegue perceber na série, ele ainda assim gosta do filho, tá? Isso é inaceitável. Um Sentimonstro, como a gente sabe, ele é uma magia criada pelo Miraculous do pavão. E sabendo disso, por que a Inovatrix, lá do especial de Miraculous em Nova York, que não consegue ver a magia? E por isso que ela sabe a identidade secreta dos heróis, porque afinal ela consegue ver o Adrian / Cat Noir. E bom, o Adrian ele foi criado através de um sentimento muito forte, o amor de uma mãe. E além disso, ele foi criado pra esse propósito, de ser um humano de verdade. O que até mesmo o próprio Thomas Astro, que é o criador da série, já respondeu alguns tweets dele. Resumindo isso daí que ele disse, basicamente, um portador do Miraculous do pavão criar um Sentimonstro com um propósito dele ser visto pela tecnologia, ou com o propósito dele ser um humano, ele vai seguir essa ordem. E aí foi basicamente o que aconteceu com o Adrian. Ele foi criado para ser um humano, e por isso que ele seria como humano. E aí por esse mesmo motivo a Inovatrix, ela conseguiu ver ele, porque para ela tava vendo um humano e não um Sentimonstro. Se o Gabriel podia ser o Adrian, por que ele não usou lá no episódio Godzilla quando ele quis descobrir se o Adrian era ou não o Cat Noir? E além disso, por que ele não usou lá em Cat Blank pra traumatizá-lo? E bom, então vamos lá. Em Godzilla, o que deu pra gente entender é que o Gabriel ele não tá muito afim de ter o filho como um inimigo. E por isso que ele preferiu fazer aquele teste meio maluco, só pra ficar meio convencido de que o filho não era o Cat Noir.
E enquanto Cat Blank, por ser uma linha do tempo alternativa, eu acho que ficaria muito confuso eles abordarem isso na série. E como já tinha sido suficiente o Gabriel manipular ele através do sentimento, não tinha por que ele controlar o Adrian como um sentimonstro. Se você mesmo, Cat Noir, se transforma, meu filho. E agora por que o Adrian não endoidou com o cataclismo lá da Miracular? Como a gente sabe, quando um sentimonstro é atingido por um cataclismo, ele acaba ficando muito irritado e muito mais poderoso. E aí por que isso não acontece com Cat Noir lá no episódio Miracular, onde ela literalmente rouba o poder do Cat Noir e usa contra ele? Bom, a resposta mais óbvia é porque o cataclismo não funcionou. Pra ele ter funcionado, o Cat Noir deveria ter virado um pó, que nem é nos mostrado em vários episódios da série. E em resumo, ele basicamente não funcionou por conta da roupa que o Cat Noir tava usando, que muito provavelmente é uma roupa que protege dos cataclismos, mas que mesmo assim acabou quebrando um osso ali do Cat Noir. E só depois, quando a Ladybug usa o talismã, que acaba ficando tudo bem. Por que a Natalie não sentiu o Adrian como ela fez com o Faminto? E assim, não foi nada confirmado de que ela não sabe. Eu não sei de onde as pessoas tiraram essa ideia da cabeça, porque em nenhum momento foi falado que ela não sabe dessa informação. Mas aí ok, né? Supondo que ela não saiba que o Adrian é um sentimonstro, por que isso aconteceu? E a resposta mais simples que eu posso te dar é porque o Faminto ele é formado por algum sentimento negativo. No caso, algum sentimento negativo. Porque ele foi criado no momento que o Mestre Fu tava irritado. Ele tava com fome, tava estressado com aquele teste. Em resumo, ele tava com sentimentos negativos. E aí, por causa disso, a Natalie acabou sentindo. Agora, já o Adrian, que como eu tinha dito antes, ele foi criado através do sentimento do amor de uma mãe, no caso, sentimentos positivos, além também que ele foi criado para ser um humano e não ser sentido por Miraculous, a gente pode deduzir que é por isso que ela não sentiu. Essas são as pessoas mais influentes de Paris e são muito importantes pro seu país. Porque afinal o Gabriel é tão preocupado com o Adrian, sendo que ele pode literalmente criar outro? Sério, isso é basicamente a primeira pergunta que eu tinha respondido. O Adrian, ele não é um objeto, ele é o filho do Gabriel. E como já foi mostrado na série, o Markov, que é um robô, ele conseguiu ser akumatizado porque ele próprio já teve sentimentos. E por que o Adrian não teria um sentimento? O Adrian, que como a gente vê, ele já ficou triste, já ficou feliz, já ficou magoado, porque afinal ele foi criado pra isso, pra ser um humano. Como a gente vê lá no episódio de Realizador de Sonho, ele tem as suas próprias memórias. E se ele tem as suas memórias, ele tem sentimentos. Sem contar, obviamente, no Sentimonstro da Ladybug, que já ficou muito claro que ela sim, ela tem sentimento. Ela literalmente se voltou com a Mayura, ficou no lado da Ladybug original, e depois ficou triste quando ela viu que ela ia morrer. Sério, eu sinceramente não sei o que as pessoas pensam quando dizem isso. Miraculous é um universo que eu tenho muita vontade de explorar, e por isso, se você quer que eu faça mais vídeos dele aqui no canal, se inscreva aqui embaixo pra você não perder mais nenhuma teoria de Miraculous, e já aproveita pra clicar nesse vídeo que tá aparecendo aqui no meu lado. Obviamente não é uma teoria de Miraculous, porque eu tô estreando Miraculous com esse vídeo, mas é uma teoria da Disney muito legal. E obrigado por passar mais um tempo aqui comigo, até o próximo vídeo e tchau!